Bom, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos aqui à nossa sequência de vídeos e podcasts dos Filhos de Lefort, um programa educacional, um programa para falar um pouquinho sobre a bucomaxilo, sobre as histórias de cada um dos profissionais e também homenagear o nosso mestre maior, René Lefort. E hoje eu trago nada menos, nada mais do que essa figura fantástica, um cirurgião bucomaxilofacial muito querido por mim, uma pessoa com quem eu convivo há muitos anos. Muitos anos. Talvez uns 30, se não for mais. E é uma grande satisfação ter aqui o Dr. Gustavo Mota. Muito obrigado. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui aos nossos sequência de vídeos e podcasts Os Filhos de Lefort. Vamos bater um papo sobre quem é o Gustavo Mota, sobre as histórias da bucomaxilo, mercado de trabalho, enfim, é isso. Começa contando pra gente um pouquinho, Gustavo, quem é você, de onde você veio, qual é a sua formação? Tá. Bom, Borax, na verdade, primeira coisa eu queria agradecer o convite, né? É um prazer enorme e falar pra você que o meu primeiro livro foi o do seu pai. Opa! Então eu tenho uma gratidão e um respeito. Antes de conhecer você, eu já conhecia a sua família, então foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida, foi ganhar um livro do Dr. Silvio Borax. Tá? Então isso é uma satisfação que eu tinha. E isso é uma coisa muito boa, mas também tem as coisas muito ruins, que foi uma história que a gente até conversou um pouco antes, quando eu estava prestando a residência, estava prestando Tatuapé, e tinham só 2 vagas, né? E aí eu acabei ficando em terceiro lugar. Quem ficou em primeiro lugar? Doutor. E aí foi uma época fiquei muito chateado, né? Lógico, né? Mas por um lado eu acho que a vida acaba levando a gente para outros caminhos e por isso foi uma coisa boa que aconteceu de não ter entrado. Porque eu acabei conhecendo eu falo que eu tenho o meu pai de sangue e meu pai de coração, né? Meu pai de sangue, Carlos Mota, médico, pediatra, endócrino. E o meu pai de sangue, né, e o meu pai de coração, Marcos Pita, né, que eu tenho um carinho muito grande por ele, que ele me apadrinhou e aí eu comecei a trabalhar com ele, fiquei com ele 19 anos. Aí, nesses 19 anos, eu acabei fazendo a minha especialização de bucomaxilo e fiquei com ele durante todo esse tempo, vendo muita parte de cirurgia, e é uma coisa até interessante, porque eu acabei fazendo diferente de muitos residentes, né? Porque normalmente o residente acaba fazendo muito trauma e depois fazendo as cirurgias ortognáticas. E para mim acabou sendo um pouco diferente. Eu acabei indo primeiro para a cirurgia ortognática, aí depois eu entrei no Saboia, que eu acabei dando plantão no Saboia, que é um hospital do lado de Jabaquara. E aí eu comecei a fazer o trauma. Então para mim foi um pouco invertido essa história de formação. Primeiro trauma, como o pessoal faz, e depois a ortognática. Para mim acabou sendo um pouco invertido. É muito interessante você tocar nesse ponto, Gustavo, porque a gente vê que o trauma realmente é a base da cirurgia bucomaxilofacial, né? Não só é a base, como a cirurgia bucomaxilofacial foi desenvolvida a partir do conhecimento da traumatologia de face, né? E é pertinente esse seu comentário, porque eu acho que talvez quando você... Tudo bem que você teve uma baita escola de cirurgia, né? Você teve uma pessoa para orientar você muito competente, muito experiente em cirurgia, um exemplo muito bom a ser seguido, mas eu tenho certeza que em alguns momentos faltou o trauma para você para dizer, e agora o que eu faço? Sim. Né? Você consegue contar um exemplo disso? Alguma situação que você fala assim, puta merda, o que eu vou fazer aqui? Tem. Uma vez eu estava de plantão no Saboia, né, como eu falei para você, e eu lembro que eu não tinha essa formação, né? Foi quando eu comecei, depois de 5 anos de formado, eu não tinha formação e acabei indo lá para o Saboia. E aí eu lembro que chegou uma criança com uma Lefort 3. E me ligaram, né, e falaram, você que está de plantão? Eu falei, sou eu que estou de plantão. Falou, tá chegando uma Lefort 3 de uma criança e eu quero saber se eu posso pedir vaga aqui para o Saboia, se você pode receber esse paciente. Aí eu falei assim, posso. Eu estava começando, falei, não vou negar, né? Mas na hora que caiu a ficha que eu falei, posso? Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não tinha aquela formação para isso. E foi que eu fiz uma ligação
né, pro Pita, falei, Pita, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele falou, cara, você tá maluco? O que você tá fazendo, cara? Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Ele falou, cara, se por acaso acontecer isso, me avisa, qualquer coisa eu vou aí, a gente, né, e segura, e aí faz. Devia ser umas 9 horas da noite. E eu preocupado, ia chegar a criança. E aí, por um bem, né, graças a Deus aconteceu isso, eu acabei indo de novo lá não lembro como chamava o setor que acabava admitindo essas transferências. E aí eu falei assim, cadê a criança? Eu falei, não, acabou tendo um problema, ela não vai ser transferida. Então, né, foi salvo aos 45. Então, realmente isso foi... E aí depois, óbvio que nesse tempo que eu acabei ficando lá, as primeiras fraturas de mandíbula, e aí depois teve os ferimentos de arma de fogo, e aí acabou indo... Foi progredindo. Foi progredindo, mas foi uma situação que realmente me fez a falta da base. Porque... Assim, são nesses casos, nessas fraturas, vamos dizer assim, crânio-faciais, né? Que a gente testa o conhecimento médico, o conhecimento de outras especialidades que todo bucomaxilo tem que ter. Sim. A ideia não é que o bucomaxilo seja um neurocirurgião ou seja um otorrino, saiba tratar todas as complicações graves de tudo que acontece na face, mas minimamente você tem que se atentar para o diagnóstico, entender basicamente o que é uma anisocoria, o que é um pneumoencéfalo, né? Esse tipo de coisa é básico, faz parte da traumatologia maxilofacial. Sim. Né? Então você já teve alguma... Por falar nisso, Gustavo, você já teve alguma experiência que você precisou dividir um caso com alguma outra especialidade médica? Hoje? Hoje ou em algum momento? Como foi isso? Hoje, quando a gente estava na fase de formação, a gente fazia muita cirurgia ortognática junto com os otorrinos e com os cirurgiões plásticos. Então, durante toda a minha formação, eu sempre acabava vendo isso. Né? Tinha o cirurgião, que a gente, por exemplo, o Pita ficava fazendo cirurgia da parte de buco e entrava uma pessoa. Entrava um neuro, na época a gente fazia muito enxerto de calota para fazer enxerto em reconstrução, então tinha um neuro, tinha um ortopedista que tirava a parte do ilíaco, aí tinha o otorrino que ia fazer alguma patologia em seio maxilar, alguma alteração assim. Aí tinha um cirurgião plástico que ia fazer uma rinoplastia, uma ortoplastia. Então, durante a minha formação, a gente sempre teve esse convívio com outras especialidades. Isso é muito bom, né? Foi muito bom. Porque hoje, quando eu recebo um caso que eu vejo que tem necessidade de associar com outros colegas, principalmente cirurgião plástico, para fazer algum procedimento que hoje a odontologia, inclusive, está entrando nisso, que eu particularmente, eu ainda não entrei nisso, continuo fazendo os meus tradicionais cirurgia ortognática, cirurgias ambulatoriais, eu ainda estou nessa área, eu acabo associando porque eu acabei na minha formação tendo a oportunidade de saber que isso é importante de você dividir responsabilidade. Né? O anestesista na área dele, o cirurgião plástico na área dele, o otorrino na área dele, o bucomaxilo na área dele, e quem ganha com isso é o nosso paciente. Claro. E por falar em dividir responsabilidade, você acha que um paciente que precisa fazer uma cirurgia ortognática e tem uma deformidade nasal, na sua opinião, como é que eu vou dizer? É conveniente associar que o bucomaxilo faça esse procedimento no mesmo tempo cirúrgico, ou seria melhor trazer um colega da otorrino? Sim. O que você acha? Jorge, eu sou muito antigo, né? Então eu ainda acho a importância de dividir responsabilidade. Eu não faço as rinoplastias, eu não faço autoplastia, eu não faço esses procedimentos. Então quando eu tenho que fazer esse procedimento, normalmente eu encaminho esse paciente para um otorrino, para um cirurgião plástico, seja quem for, e o otorrino vai definir, Gustavo, esse caso está indicado de associar junto com a cirurgia ortognática. E muitos otorrinos ou cirurgiões plásticos falam, Gustavo, faz a ortognática, me dá aí uns 4, 5 meses, 6 meses e me manda de volta para ver se eu preciso fazer algum retoque. Então eu percebo que hoje os otorrinos e os plásticos, eles preferem primeiro que faça a ortognática e depois faça as cirurgias, as rinoplastias. E tem alguns otorrinos e cirurgiões plásticos que querem associar. Então o que eu falo para o paciente? Eu falo para o paciente o seguinte, você gostaria de fazer junto ou gostaria de fazer em um segundo tempo cirúrgico? O paciente fala assim, o que você sugere? Eu falo assim, eu sugiro você passar em 2 profissionais. Eu sugiro você passar num profissional que gosta de fazer junto e um profissional que não gosta de fazer junto. E a decisão vai ser sua. Por isso que, nesse momento, eu também gosto de dividir a responsabilidade. Para o paciente entender a responsabilidade dele. Porque se acontecer alguma coisa, é o que eu falo lá para os alunos, né? A responsabilidade, eu falo que são 3 pessoas, no caso, né, de uma cirurgia ortognática. O paciente,
que também é responsável de aceitar ser submetido, né? E óbvio que confiar no profissional. O ortodontista que fez todo aquele preparo e tem que fazer um preparo adequado para se operar, e o cirurgião para operar e saber o momento certo de operar. Porque eu percebo hoje, né, que quando a gente tem que fazer alguns retoques, algumas reoperações, que o motivo da reoperação foi um mau preparo ortodôntico de uma má formação ortodôntica. Que isso, infelizmente, acontece. Com certeza. Essa questão de dividir responsabilidade, ela é muito bem estabelecida na medicina. Por exemplo, tem vários exemplos desse na medicina. Olha só, vou te dar um. Às vezes, o ortopedista precisa operar um quadril e ele precisa fixar uma fratura da região da pubis no quadril. E o acesso para essa fratura é intraabdominal. O ortopedista não abre a barriga, ele não faz a via. Ele até poderia fazer, mas ele não abre. Por quê? Porque se der algum problema, ele devolve o caso para a cirurgia geral, ele dividiu a responsabilidade. Parece que a odontologia, por ter essa formação de o meu paciente, é a minha necessidade de resolver, a busca da excelência de resultados, né? A odontologia insiste em querer abraçar tudo o que existe em relação aos pacientes. Isso, na minha opinião, fatalmente vai levar os pacientes a insucessos horríveis. Né? A cirurgia plástica de nariz, que alguns colegas da Bucomaxilo estão se aventurando a participar, são cirurgias tecnicamente extremamente difíceis, desafiadoras. Rinoplastia é a mais difícil das cirurgias plásticas do corpo humano. Assim sendo, eu acho que esse é um caminho que a Bucomaxilo não deveria trilhar. Mas eu acho, por outro lado, que a Bucomaxilo deveria trabalhar com estética. Não sei se você sabe, na Coreia existe a Sociedade de Cirurgia Bucomaxilofacial Estética, que não faz plástica, não faz cervicoplastia, não faz lipo de papada, isso é a plástica que faz. Quem faz isso lá? O que eles fazem então? Osteotomias com finalidade estética. Isso sim tem muito, na minha opinião, muito mais a ver com a bucomaxilo do que de fato lipoaspiração na opção de outras coisas. Mas essa é uma longa discussão, né? Uma longa discussão. A gente estava num congresso agora em Brasília, agora quinta-feira, e aí estava conversando com o pessoal e ele falou assim, então você já está fazendo as cirurgias estéticas? Eu falei, eu vou ser honesto com você, eu já tenho as minhas dificuldades e os meus problemas com o pouco que eu faço, né? Então, se eu puder evitar outras complicações para começar do zero de novo, para começar de novo um aprendizado, porque você sabe melhor que eu isso, para você operar bem é uma curva de aprendizado. Você não consegue sair de lá porque você faz bem uma cirurgia ortognática que você vai fazer bem uma rinoplastia. Lógico. Não é assim que funciona. Completamente diferente. Então, essa curva de aprendizado, que eu acho que ela se constrói com o passar do tempo, eu já faço isso há 32 anos na cirurgia ortognática, que hoje eu ainda tenho as dificuldades. Então eu vou ter que fazer quanto tempo mais para fazer uma rinoplastia para chegar num patamar razoável a um cirurgião que faça bem? Na minha opinião, a curva de aprendizado da rinoplastia é 10 anos para você conseguir fazer uma rinoplastia e mais 10 anos para você fazer bem uma rinoplastia. Então eu acho que isso, conversando, né, voltando ao assunto que eu estava conversando com esse meu colega, eu acho que isso é o bom senso e a expectativa de cada um, entendeu? Mas eu entendo também o mercado também, né? Então falando um pouco do mercado. Antigamente eu lembro quando a gente estava trabalhando, a gente fazia uma média, parece mentira, mas é verdade, de 100 ortognáticas ano. Era muita cirurgia. Tinha dia que a gente fazia 3 cirurgias. Hoje, diluiu muito, porque abriu muitos cursos, né? A gente estava conversando, né? Diminuindo a residência, abrindo mais especializações, diminuiu a residência, que eram 2 alunos, hoje coloca uma especialização com 12 alunos. Então, assim, mais gente no mercado e esse pessoal do mercado precisa executar o trabalho deles. Então, automaticamente diminui o número de pacientes dos outros profissionais que, teoricamente, estão operando. Então, por isso que eu acho que acabou diluindo e aumentando tanto a bucomaxilo ou a própria odontologia em fazer cirurgias na área estética. Tanto que hoje tem muitos profissionais da área estética da odontologia que nem bucomaxilo são e estão se aventurando a fazer uma rinoplastia, por exemplo.
que eu não tenho coragem de fazer isso. Acho que, já que você está tocando nessa questão de mercado, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que o número de profissionais só aumenta, embora a indicação de cirurgia ortognática é cada vez maior, porque antigamente tinha menos, os ortodontistas indicavam menos cirurgias ortognáticas, e hoje o cara tem 2 milímetros de desvio da linha média, é cirurgia. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o número de profissionais que trabalham na área de cirurgia ortognática aumentou de uma maneira muito exponencial, né? Muito mais do que o número de indicações. E a verdade é que os cirurgiões têm que buscar outras fontes de pacientes, outras fontes de renda. Sim. Né? Só que, por outro lado, uma coisa que muitos cirurgiões talvez não tenham se atentado, e você como um colega experiente já sabe disso, é que existe um terceiro elemento que fica entre você e o paciente, que é a operadora de saúde. Sim. Assim sendo, eu pergunto para você, Gustavo, qual é a sua relação com as operadoras? Você tem tido bons resultados? A operadora tem negado muito as suas cirurgias? Quais são os recursos que você utiliza para conseguir liberar as suas cirurgias de uma maneira mais fluida? Qual é a sua estratégia comercial de trabalho? Isso é um assunto até delicado, né, Borax? Porque assim, eu faço cirurgia exatamente há 32 anos. E você trabalha nessa área e você sabe muito bem disso. Há 32 anos eu solicito o mesmo material que eu faço a cirurgia. Então eu uso lá 6 placas, 32 parafusos, uma broca e uma lâmina. É o que eu peço para minha cirurgia. Então, a minha relação com a operadora, eu considero uma relação boa. Porém, o mercado, ele acabou não indo com esse mesmo pensamento. E uma cirurgia que poderia fazer com essa quantidade de material acaba sendo um pouco mais de material. Acaba solicitando membrana, solicita hemostático, solicita uma série de coisas, tela. Quer dizer, o custo de cada cirurgia tem aumentado. Tem aumentado muito com essas outras solicitações. Então, do ponto de vista de quando eu solicito a cirurgia, que antigamente me autorizava em 2, 3 dias, hoje me demora 20 dias para autorizar. Dificilmente eles pedem para tirar algum tipo de material, isso graças a Deus não acontece, mas eu percebo que a minha relação com a operadora ela é boa, mas o tempo aumentou muito. Talvez por essa, não sei te responder o motivo, mas eu acho que por essa quantidade de material que está sendo utilizado, entendeu? Uma coisa que a maioria dos cirurgiões não sabem, ou pelo menos não param para pensar, é que existe um quarto elemento nessa conversa. Que existe o cirurgião, o paciente, a operadora por trás, entre os dois, mas existe o hospital. O hospital é vamos dizer assim, é um player desse jogo completamente oculto. Porque, aparentemente, o hospital, para nós cirurgiões, o hospital se passa como simplesmente alguém que pega uma informação daqui, leva uma informação para lá, pega a informação de lá, volta para cá. E presta um serviço e ganha o serviço. Na prática, trabalhando já há alguns anos na área de auditoria e na área de gestão, na especialidade de bucomaxilo, a gente observa que as coisas não são bem assim, né? Os hospitais se aproveitam de certas situações para também aumentar a sua lucratividade, né? Há hospitais que, por exemplo, enxertam códigos, há hospitais que enxertam pedidos de OPMEs na sua cirurgia. Sem saber. E há hospitais que trabalham com um valor estimado de materiais por cirurgia. Então, por exemplo, se você tem uma determinada cirurgia e você pediu uma broca, o hospital tem que ganhar aquele valor X em OPME por cada cirurgia. Então, se aquela broca custa 500, 200, 1.000 ou 1.500, para a operadora, aquela broca vai custar aquele valor X. Entendi. Um material custa aquele valor X. Agora, se ele pede 2 materiais,
o X é dividido entre 2. Então você começa a perceber que os hospitais também jogam com esses valores e interferem na comunicação entre o cirurgião e a operadora. Por isso que as operadoras fazem questão sempre, ou procuram sempre negociar materiais diretamente com o fornecedor. Porque quem conversa com o fornecedor, que é o quinto elemento, é o hospital. Entendi. Então, é uma estrutura muito complexa que a maior parte dos cirurgiões não tem a mínima noção. O nosso pensamento é agente, paciente e o hospital. É o que acontece. E para você que está aí em casa, eu converso isso sempre e quero deixar esse recado para vocês. Conheçam o mercado de trabalho que vocês estão atuando. Se vocês não conhecerem os 5 elementos do mercado de bucomaxilo, que são cirurgião, paciente, operadora, hospital e fornecedor, vocês não vão conseguir entender como se dão as regras, como se jogam as cartas nesse jogo complexo. Sim. É muito boa essa discussão, muito interessante. E agora eu faço uma pergunta direta para você. Além das cirurgias ortognáticas, com o que mais você ganha dinheiro? Eu particularmente, eu tenho uma mentoria no consultório, né? Eu faço uma mentoria de cirurgias ambulatoriais. Dentro do seu consultório? Dentro do meu consultório. Então, a gente pega 4 alunos, esses alunos eles acompanham a gente no procedimentos ambulatoriais, entendeu? Como atende o paciente, como você capta o paciente, como você cativa o paciente e como você executa a técnica cirúrgica. Então, eu acho isso bem produtivo, isso é um jeito de você captar de uma maneira de honorários uma coisa a mais. E o meu consultório, ele também... E você cobra por mês desses alunos? Sim. E aí, outra coisa que eu faço é bastante cirurgias ambulatoriais. Então, eu faço bastante dentes inclusos, implantes, enxertos, implante zigomático, reconstrução, tecido gengival. Então, eu acabo abrindo meu leque não só para os casos de cirurgias hospitalares. E isso acaba me complementando num mês que não está tão bom de hospital, o consultório me complementa. Mas a minha prioridade, eu sempre tento captar esse paciente da cirurgia ortognática porque eu tenho uma satisfação muito grande de executar esses tipos de caso. É muito gratificante para mim essa realização da satisfação, do bem-estar, do benefício funcional estético que o paciente vai ter. Então, eu sempre busco mais a cirurgia ortognática, mas o consultório ele se mantém, graças a Deus. Existe um número mágico que talvez você já tenha ouvido dizer nisso, que chama-se teoria de Pareto. Já ouviu dizer nisso? Não. O Pareto foi acho que um político, um agrônomo italiano. E o que esse cara percebeu? Que dentro de um terreno, 80% do terreno, aliás, 20% da área daquele terreno produzia os produtos que geravam 80% da renda dele. Só que o que é mais curioso é que essa teoria desse cara vale para qualquer coisa. Então, se eu perguntasse para você, segundo Pareto, você deve ter 20% do seu trabalho deve resultar em 80% da sua renda. Provavelmente. Provavelmente. E a gente nem sabe. Né? Eu gostaria de saber se você sabe quais são esses 20%. Eu vou ser honesto com você. Eu não sei te responder. Não, nós estamos batendo um papo aqui. 20% do meu movimento que mais... Assim, de tudo que você trabalha, tem 20% do que você faz que deve corresponder a 80% da sua renda. 20% das suas atividades. Não precisa falar valores. Só dizer o que você acha que Eu acho que... Entendi a pergunta. Eu acho que... implante e dente incluso. Muito boa a sua resposta. Implante e dente incluso. Exatamente. Eu concordo 100% com você, porque eu até te fiz essa pergunta porque as pessoas têm uma visão errada da nossa especialidade. As pessoas acham que o bucomaxilo é aquele velho, gordo, cachaceiro que fica 50 anos no pronto-socorro lá, tratando fratura de mandíbula e reclamando da vida. Né? Não é esse cara, entendeu? Também não é um doutor Gustavo Mota, um doutor Marcos Pita da vida, que tem
uma clientela de cirurgias ortognáticas privadas muito grande, né? O dia a dia do bucomaxilo, o que enche a barriga, que põe comida na mesa da família, é os procedimentos ambulatoriais, né? Siso e implante. Implante. Talvez, acho que até mais siso, talvez, né? Então, talvez mais siso. Eu acho que isso é uma coisa que existe em todas as especialidades. Por exemplo, a otorrino tem coisas muito complexas na otorrino. Estenose de laringe, tumores do ápice petroso do temporal. Você vai viver disso, você vai operar um desses por ano. Entendi. Se operar, do que o otorrino vive? De tirar a amígdala e septo. Então, as especialidades vivem do arroz com feijão, do dia a dia, daquilo que é mais básico. Para você que está aí ouvindo a gente, é importante que você entenda que a bucomaxilo não é as cirurgias complexas, as grandes cirurgias. Isso é para poucos. 80% dos bucos do Brasil vivem com 20% dos procedimentos que a especialidade oferece. Mas tem um parênteses também que eu gostaria de acrescentar no que você está falando. As cirurgias ortognáticas, por mais que elas sejam um número menor no consultório privado, vamos falar assim, ela dá muito credibilidade para o paciente acreditar em mim num procedimento nesse 80%. Tem ganho secundário. Tem o ganho secundário. Então o paciente fala assim, nossa, você vai ter que tirar um dente que com outro profissional está horizontal, está perto da base da mandíbula, me falaram que está próximo do nervo. Quando ele olha e vê que você faz outros tipos de cirurgias, que são cirurgias teoricamente com, não digo um nível mais fácil ou mais difícil, porque eu acho que toda cirurgia é difícil, ele fala assim, nossa, então esse procedimento eu acho que vai ser tranquilo para esse profissional fazer. Isso te dá credibilidade para você conseguir executar um procedimento. Com certeza, né? Tem ganho secundário. Tem ganho secundário, mas essa mensagem é uma mensagem que eu acho que tem que ficar para a molecada. Tem que ficar. E saber que, porque o pessoal acha que vai fazer cirurgia ortognática, vai fazer bucomaxilo, né? Vai fazer trauma, vai fazer cirurgia ortognática, vai fazer patologias articulares, vai fazer prótese de ATM, e eu concordo com você que o que movimenta o consultório são as cirurgias ambulatoriais. Toda especialidade é assim. Concordo. Mas o ganho secundário acontece também. Lógico. Também é importante. Por isso que eu acho que a formação da bucomaxilo, ela tem que ser completa, que é o nosso, quando a gente começou a conversar. Quando você faz uma formação completa e tem uma base boa onde toda a bucomaxilo pode atuar, automaticamente você constrói essa pirâmide de uma maneira mais saudável e mais concreta. Muito bom, isso mesmo. E o que você pensa, Gustavo, sobre a relação bucomaxilofacial e harmonização orofacial? Pode soltar o verbo aí. Isso aí não estava combinado, né? Eu vejo como um complemento. Eu não acho que ela não existe, eu acho um complemento. Eu acho que a cirurgia ortognática, ela é um procedimento que a gente mexe em osso, que a gente coloca a estrutura óssea dentro da posição, você dá uma função para esse paciente, você dá uma passividade na articulação, você dá uma guia canina, uma guia incisiva, uma chave de molar. Eu acho que isso é muito básico e muito importante. E aí eu acho que com o passar do tempo, às vezes uma cirurgia ortognática, ninguém vai ficar simetricamente igual. Então quando eu pego um paciente... Até porque as pessoas não são simétricas. Não são simétricas. Então eu vou fazer um paciente com assimetria. Eu opero esse paciente com assimetria. E aí o paciente fala assim, não, mas esse lado está um pouquinho maior do que esse. Eu estou com esse lado um pouquinho mais cheio que esse. Eu acho que a harmonização, ela complementa. Eu acho que ela está muito encorpada, eu acho que ela veio para ficar, não adianta falar que ela não vai ficar, mas eu vejo a relação entre cirurgia ortognática e a harmonização como cirurgia ortognática e o complemento à harmonização facial, e não ao contrário. É a cereja do bolo. Que as pessoas vão lá e fazem, o paciente tem uma deficiência anteroposterior de mandíbula, uma deficiência de mento, e ficam fazendo preenchimento, e não percebe que esse paciente tem uma rotação horária do plano oclusal, uma mordida aberta, é uma classe 2 e olha só do ponto de vista estético. Então eu vejo como um complemento, e acho importante, mas um complemento da cirurgia ortognática. Isso acontece na dermatologia também, tá? A dermatologia tem esse mesmo problema. Eles querem compensar exageradamente no tecido mole necessidades que, na verdade, nós que somos cirurgiões de osso, enxergamos claramente. Então, isso a gente vê na dermato, claro, nem sempre, nem com todos os casos. Isso a gente vê na otorrino.
Eu já deixei de fazer rinoplastia em paciente que eu fiz ortognática, depois ele não quis fazer mais a rino. Isso acontece porque eu não faço no mesmo tempo. Eu acho que não são cirurgias compatíveis, na minha opinião, para se fazer no mesmo tempo cirúrgico. Eu concordo com você, até porque demacia e perde parâmetro para fazer o nariz. E não tem queixa, você não estudou a clínica do nariz desse paciente, você não deu para ele a chance dele sentir o nariz dele depois que ele operou ortognática. Concordo. Bom, mas no entanto, eu acho que a harmonização orofacial, ela tem vindo para o lado da bucomaxilo para resolver questões de formação que não necessariamente a bucomaxilo pode entregar para ela. Eu acho que ela trouxe, ou ela está estimulando a bucomaxilo ir para um caminho que, na minha opinião, não é o caminho que a cirurgia, que essa especialidade, nossa especialidade, deveria seguir. Assim sendo, como você pensa, Gustavo, que será o futuro da bucomaxilo? O que os procedimentos, o que os profissionais vão estar fazendo daqui para os próximos 10 anos em bucomaxilo? Eu acho que... achei excelente sua pergunta, Borax, excelente. Eu acho que eu vejo a especialidade daqui a 10 anos com um mercado de pessoas que executam a cirurgia ortognática seleto, as pessoas que fazem harmonização facial maior, e eu vejo a bucomaxilo, puxa, como é que eu podia te dizer? Eu vejo ela com bons olhos, mas se eu pudesse dar uma opinião, uma sugestão, eu pensaria numa formação concreta para a pessoa que quer fazer uma especialidade da bucomaxilo. Porque eu vejo hoje cursos de especialização que a pessoa vai durante 3 horas da semana acompanhar um serviço. Aí daqui 2 anos ele termina o curso de especialização. E ele não vai ter a mesma bagagem de uma pessoa que fez uma residência de um curso. E essa pessoa, ela vai cair, porque ela não vai fazer uma cirurgia ortognática. Ela vai cair em 2 cenários. Ou no cenário de agregar esse paciente e chamar um Dr. Jorge para operar esse paciente, né? Chamar o Dr. Borax que ele vai operar. Ou uma pessoa que ele vai só para os casos de fazer estética, preenchimentos, cirurgias de dente do siso. Eu acho que ele vai dividir o mercado. Ou ele vai agregar um profissional bom, ou ele vai para essa outra parte. Porque falar que hoje, com todo o respeito a todos os colegas, a todos os cursos de especialização, falar que hoje um curso de especialização é igual a um curso de residência, eu não acho que ele é igual. No passado... Com certeza, no passado, haviam especializações de bucomaxilo muito fortes, né? Eu me lembro no tempo, quando a gente fez a nossa formação, tinha um professor que chamava-se Dr. Edio Baeza. Conheceu ele? Conheci através do Pita. O professor Baeza era um baita cirurgião. O Pita conheceu ele lá no Tatuapé, porque ele era plantonista lá do Tatuapé e o Pita era estagiário. O professor Baeza, ele tinha uma especialização de buco, que basicamente funcionava num esquema de uma residência, né? Hoje, lá na nossa especialização de buco, lá na rede onde eu trabalho, nós não temos a pretensão de formar cirurgiões bucomaxilofaciais que fazem cirurgias grandes. Por isso, eu já digo logo para os alunos, você quer vir fazer especialização aqui você vai aprender cirurgia oral. Você vai assistir porque faz parte da sua complementação. Professor, quantas cirurgias ortognáticas eu vou fazer no curso? Nenhuma. Já falo de cara e falo para quem quiser ouvir. Porque certíssimo. Não é a proposta do curso, não tem tempo para isso. O cara não consegue ter formação em 2 anos e meio ou 3 para fazer uma cirurgia ortognática. E o que vai acontecer com esse paciente com o passar do tempo? O que acontece com os seus primeiros alunos? Como eles estão? O que eles fazem? Bom, pelo menos eles não se frustram. Por quê? Porque eles sabem que a formação que está sendo dada são ferramentas básicas para que eles possam começar a pisar no caminho para seguir a especialidade. Mas o objetivo dele está 20 anos para frente e não ali depois que ele acabou o curso. Não é especialização de, sei lá,
dentística, que o cara já termina, mas sendo uma especialidade complexa, que exige anos de aprendizado. Sim, com certeza. Não que a dentística seja fácil, claro. Mas assim, a dentística é mais concreta do que a cirurgia. A cirurgia é uma especialidade que depende de treino, desenvolvimento de capacidade e habilidades cognitivas, controle emocional, rigor técnico, perseverança, resiliência. Isso o cara vai aprendendo ao longo dos anos. Ele se forma um cirurgião, né? Ele forma no curso e ele vai se reformando e se reestruturando e adquirindo novas ferramentas até que ele possa exercer a especialidade. Eu estava com um aluno lá nessa mentoria que eu te falei, e aí ele falou, a gente está terminando agora a mentoria, e ela falou assim, nossa, eu já estou bem mais seguro de fazer os casos no meu consultório. Aí eu falei assim, ó, uma coisa é segurança, outra coisa é medo. Eu acho que todo cirurgião tem que ter medo de operar. Quando você tem medo de operar, você vai com cautela e com todas essas características que você falou. Quando você não tem medo e você está muito corajoso, isso não é um bom sinal de um cirurgião. Como dizia o Dr. Jorge, um peito de pomba e uma cabecinha de barata. Então é melhor você ter mais cautela. Aí eu falo assim, quando começa o curso, você, né, na minha mentoria, eu falo assim, ó, vocês vão sair daqui com medo. Se vocês saírem aqui sem medo de fazer a cirurgia, o curso não vai ser alcançado. Porque se eu falar para você que você vai terminar o curso e vai chegar no teu consultório e não vai ter medo de fazer a cirurgia, isso não vai acontecer, porque você vai ter medo. Eu tenho medo até hoje. Vou fazer uma cirurgia segunda-feira, eu tô com receio, tô com ele na cabeça, já sei o que eu vou fazer. Isso faz parte do aprendizado. É importante a gente não ter medo. Quando você não tem medo, isso é ruim para o profissional. O cara é muito arrojado. Toda pessoa que é muito arrojada, isso é perigoso. Sim. E a gente percebe, e eu percebo isso. Não sei se você deve perceber também nos seus alunos. Quando eu percebo que uma pessoa ela é muito corajosa, muito arrojada, eu tento, de uma certa forma, educada ou não, né, mostrar para ela que a importância de você ter respeito ao paciente e não ser tão afoito e não afoito, não me fugiu a palavra agora, mas tão corajoso de executar aquilo. Impetuoso. Então, não seja isso, porque isso não é saudável. Lógico. Não, mas isso, assim, eu, como eu sou, além de professor de curso de especialização, eu sou preceptor de residência, o cara fica no R1, parece que ele vai se insuflando no R1, né? Ele vai se insuflando, é como uma bomba prestes a estourar. É como, sabe que eu comparo... E ele estoura quando ele termina a residência. Sabe que eu comparo o R1? Eu comparo o R1 àqueles instantes do sinal da Fórmula 1, que o cara tá dentro do carro e começa a contar os faróizinhos, né? Aquele é o R1. Cara, a hora que vira o sinal verde, cara, que o cara passa do R1 para R2, que o bisturi vai para a mão dele. O carimbo ele assim. O bicho vai rasgando. É a hora que a gente fala, ó, calma, respira, porque o muro tá exatamente a poucos metros de você e você não tá vendo o muro. É isso mesmo. Então eu acho que há momentos em que é muito mais a cabeça do que a mão, né? Porque a mão você treina, mas um cara que é desequilibrado da cabeça, o cara fatalmente vai ter muitos problemas. Tem histórias clássicas, homéricas da bucomaxilo, todo mundo conhece, principalmente se tiver alguém mais velho aqui assistindo, os grandes cirurgiões velhacos da nossa especialidade, que eram completamente afoitos, né? Cirurgiões muito loucos, né? Que existiram nos anos 80. Nos anos 90, cirurgiões que infartaram na cirurgia e continuaram operando. A bucomaxilo é cheia dessas lendas aí. Um dia eu vou fazer um vídeo para você aí só dessas lendas da especialidade. É isso mesmo. Muito bem. E para terminar, uma última, já caminhando para os finalmente aqui, uma última pergunta para você. Sim, eu vejo hoje que está muito na moda coisas, tudo guiado, né? Tudo cheio de guias cirúrgicos, material customizado. Para quem nasceu no gesso e no papelzinho lá, no papel vegetal, fazendo planejamento na mão de cirurgia ortognática, como nós começamos, a evolução é drástica, né? Passando pelo planejamento virtual e hoje já a cirurgia é inteira executada virtualmente. Cria-se os guias de corte, placas customizadas, não precisa mais nem de splint, nada. Basta você seguir os guias e os splints de posicionamento.
Você acha que essas tecnologias desse tipo vão colocar para dentro da especialidade gente que não ousava operar e vai aumentar o número de cirurgiões ou isso vai tirar a gente do mercado? Primeiro eu vejo com bons olhos isso, né? Eu vejo o desenvolvimento da tecnologia voltado aos planejamentos de cirurgia ortognática com ótimos olhos. E eu vejo isso até no meu consultório. Como a gente começou, como você falou, a gente montava no articulador, fazia um traçado, o cefalometria, o predictivo, juntava um com o outro, pegava a cirurgia de modelo e transferia aquilo. Hoje o meu consultório é totalmente diferente. Ele tem tomógrafo, coloquei um tomógrafo, eu tenho 4 impressoras, eu faço o planejamento tenho um scanner, então eu faço um planejamento totalmente diferente quando eu fazia em 98. É totalmente diferente. Eu vejo que isso facilitou os cirurgiões para fazer a cirurgia, mas eu não acho que isso facilita a técnica cirúrgica, porque a técnica cirúrgica, quando ela corre tudo bem, é tudo ótimo. Quando você tem uma intercorrência, às vezes esse colega que está acostumado a fazer tudo na rotina, ele acaba saindo da rotina dele e não sabendo resolver. Porque eu acho que isso facilita o planejamento, a execução da mão de fazer a osteotomia, mesmo com os guias de corte, eu ainda acho que depende muito da destreza do profissional. É a minha opinião. Tem gente que fala assim, não, é muito mais fácil fazer com o guia de corte. Eu acho que a minha opinião, pegar uma boa mandíbula, abrir a mandíbula com calma, fazer a maxila, segmenta a maxila. Então eu vejo isso como planejamento ótimo. Como execução, eu não gostaria de afirmar, não, isso facilita. Eu acho que não facilita ainda, na minha opinião. Concordo plenamente com você. Não só não facilita, como dá uma falsa impressão de que facilita. E não facilita nada. E não facilita na execução. Nada. Na execução. Na técnica, né, do planejamento, eu, particularmente, Gustavo, eu faço todo o meu planejamento no meu consultório. Eu escaneio, eu faço a tomografia, eu pego o scanner e jogo para minha tomografia, eu faço o Dolphin e eu faço a impressora 3D. Quando eu vou fazer o guia de maxila, eu faço no modelo de gesso. Porque eu não tenho segurança de fazer meu guia cirúrgico de maxila no meu tridimensional. Então eu moldo o paciente, segmento o modelo de gesso e o guia da maxila eu faço no modelo de gesso ainda. Mas o anteroposterior, eu começo a cirurgia pela mandíbula, o anteroposterior da mandíbula eu faço no meu guia cirúrgico. Então isso facilitou muito. Agora a execução, eu não vejo como os guias de cortes a solução. Agora no customizados, por exemplo, que você vai colocar aqueles implantes customizados, que hoje estão se fazendo muito para os pacientes com maxila atrófica. Eu acho que aí o guia de corte ajuda bastante, porque não pode ter nada, porque facilita e não é uma clivagem da meu osso. Então na adaptação, aí eu acho legal o guia de corte para você saber onde você vai cortar, para depois a sua prótese customizada se adaptar. Aí eu acho legal. Mas a cirurgia ainda é uma especialidade muito artesanal. Né? Sempre foi e sempre será. Na execução. Depende muito das mãos e da habilidade e da sensibilidade do cirurgião, porque não tem 2 casos iguais. Né? Eu me lembro de que no passado os cirurgiões usavam técnicas que praticamente foram esquecidas hoje, né? Os cirurgiões antigamente usavam cerclagem, usavam suspensão, usavam bloqueio com prótese, né? Fixava a prótese e bloqueava o cara. Você acha que ainda há espaço para esse tipo de tecnologia na especialidade ou não justifica mais? Eu acho que isso não justifica mais. Não sei, você tem até mais experiência que eu para falar, mas eu acho que isso não justifica mais. Por exemplo, eu recebo pacientes com trauma, né? Então eu recebo pacientes que eu operei fisioortognática, aí um colega da família teve um trauma, me ligam e me chamam no hospital, eu vou atender. Então vou dar um exemplo disso. Então, por exemplo, vamos falar sobre a barra de Eric, por exemplo, quando a gente passa. Hoje eu não vejo mais funcionar ela. Então o que eu faço? Eu chamo um colega ortodontista, por mais que esteja uma fratura cominuta, seja como for. O colega ortodontista coloca, eu faço o reposicionamento, ele coloca os brackets, como se fosse um aparelho ortodôntico, dos dentes que podem ser salvos, e eu faço o meu procedimento que tem que fazer. Então, assim, eu acho que eu acho que deu um passo para frente, entendeu? Por exemplo, barra, a não ser, estou falando de hospital com essa condição. No hospital público, eu acho que vai acontecer, com certeza. Você gourmetizou a barra de Erich. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas por exemplo, eu tenho um paciente, eu atendi um paciente um politrauma agora que a gente fez uma cirurgia de
de um trauma que teve no Einstein. Aí o que eu fiz? Eu chamei um ortodontista, o ortodontista colou os brackets, eu fiz a fratura e ele passou o fio e me ajudou como se fosse uma barra de hélice. Me facilita a higienização, entendeu? Mas óbvio que isso num serviço onde tem essa possibilidade. Num hospital público que não tem essa condição, eu acho que a barra vai continuar sendo utilizada, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Pelo amor de Deus. Então, assim, se você falar assim, hoje, no meu dia a dia, Gustavo, clínica privada, eu não utilizo mais nada disso. Isso evoluiu bastante. Claro. Nas palavras que você falou agora, cerclagem, isso eu não vejo mais nada. Não, eu também não vejo mais isso e acho que isso faz muito mais parte da história. Eu também acho. Do que, de fato, do trabalho atualmente. Embora eu tenha visto isso ainda ser utilizado na Índia, que é um país que, mesmo muito rico, com muito recurso tecnológico, a Índia é um país que destina muito pouca verba para a saúde, né? Na verdade, nem é pouco, é até mais que o Brasil, só que são 1 bilhão de pessoas para cuidar, né? É muita gente e é muita gente doente. Por falar nisso, você tem experiência ou tem contato com cirurgiões fora do Brasil, Gustavo? Já teve algum tempo fora do país? Como foi isso? O meu contato de fora foi através do Pita, do Otávio, do Aloysio, quando eles foram fazer o fellowship lá nos Estados Unidos, e aí eu acabei indo visitá-los, mas não de executar a técnica fora do país. Então eles estavam lá e eu acabei, né? O Pita não, mas quando o Otávio estava, quando o Aloysio estava, eu acabei indo visitar ele e acabei acompanhando a cirurgia do Dr. Wolfer. Mas através do Otávio, através do Aloysio, né? Através do Daniel Cassano. Você só pegou de orelhada. Só peguei no... E foi uma época, e particularmente, só um detalhe dessa época, foi uma época excelente para mim. Porque, por exemplo, quando o João foi fazer o fellowship, o João de Araraquara foi fazer o fellowship lá nos Estados Unidos, o Daniel Cassano estava começando, não tinha a equipe forte que eles têm hoje lá em Araraquara, e a gente operou todos os casos dele de Araraquara. Então, durante um ano e meio que o João ficou nos Estados Unidos, eu fiquei fazendo como se fosse uma especialização de cirurgia. Indo presente. Indo com o Otávio ou com a Aloysio para Araraquara e o Daniel fazendo toda a assessoria nossa lá em Araraquara e a gente operando os casos de ortopedia. Então, aquilo, para mim, esse ano do João indo para o fellowship dele nos Estados Unidos, eu considero que foi a nossa diferença, eu, o Aloysio, o Otávio, aqui no Brasil. Foi muito bom para mim. É um presente para vocês, né? Tanto que eu tenho uma gratidão muito grande pelo João. Né? Muito grande. Que bom. Muito bom. Bom, muito bem. Eu acho que deu para a gente conversar bastante, deu para a gente esclarecer alguns pontos. Eu acho que os nossos espectadores puderam conhecer um pouco do Gustavo, um cirurgião que eu considero uma pessoa extremamente competente, simples, humilde, e um cara que irradia simpatia, felicidade, alegria, um cara gostoso de conversar, assim, um cara bom de conversa. Né? Eu não sei se agora só para finalizar, uma vez eu estava com você no regional, porque o que aconteceu? Quando eu fui fazer regional, não tinha residente, não sei se você lembra disso, não tinha, era a gente que era ele. Então, conta pro pessoal, que regional que é esse? Regional Sul. Hospital Regional Sul. Então tinha os preceptores e tinha você, tinha o Morando, tinha o Tarcísio, tinha o Carlos Augusto, que era um espetáculo. Por sinal, um respeito muito grande pelo Carlos Augusto. Bom, uma turma boa, você sabe, uma turma muito boa. E aí eu lembro que a gente tinha, eu não lembro, era alguma patologia, eu não vou me lembrar qual era, porque faz muitos anos, isso era no ano 2000. E aí você me perguntou assim, Gustavo, o que é essa? O que você acha que pode ser isso aí? Eu falei, isso, acho que pode ser isso ou isso. Aí você falou assim, você não deve nem lembrar disso, mas aí você falou pra mim, embora que você falou assim, Gustavo, aprende uma coisa, no diagnóstico só existe um, não existe 2, 3. Quando você pega um paciente, você tem que saber o diagnóstico. Esse diagnóstico é o que você vai executar. Você pode ter uma suposição do que pode ser feito, mas o que é só um diagnóstico pode dizer. Você lembra disso? Um tumor de glândula salivar. Acho que era alguma coisa, né? E aí eu falo, não existe 2, você vai ter um diagnóstico. E em cima de um diagnóstico, você resolve o problema desse paciente. Muito bom. Foi isso aí. Gustavo, manda o seu recado final para a turma aí. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez o convite, quero agradecer o Borax. Na verdade, é uma satisfação muito grande de estar aqui, porque quando eu comecei, eu fiquei chateado com ele, né? Mas olha como é a vida, né? Porque ele acabou passando e eu não passando. E eu acabei não passando. E hoje a gente está aqui batendo um papo, eu considero ele um excelente profissional, tenho um carinho muito grande pelo pai dele, como eu falei para vocês,
foi o primeiro livro que eu tive, e hoje a gente está aqui batendo um papo, eu não digo de igual para igual, porque cada um tem seu caminho, né? Eu considero ele 1000 vezes melhor que eu, mas eu considero a gente caminhando junto, né? No mesmo ano, na mesma história, no mesmo legado que vai ser deixado. Então isso é muito gratificante para mim. Então eu quero agradecer mais uma vez, quero agradecer o Natan que está aqui, sem ele não tem nada disso. E é isso aí. Muito obrigado por tudo e vai ser um prazer nas próximas vezes se a gente puder estar junto com vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal que está aí assistindo a gente. Continuem aproveitando os nossos vídeos e os nossos podcasts aqui nos Filhos de Lefort. Tchau, pessoal.